Alex, convido vocês a sentarem ou se levantarem. Nós vamos ter um momento de uma pequena palavra e vamos orar aqui para começar. Bom dia a todos mais uma vez. É com muita responsabilidade e agradecimento que eu venho aqui trazer umas palavras de Deus que tem tocado ao coração e tem movido o nosso dia a dia. Amém, Patrícia? Amém, Lucas? Amém. Nessa manhã, poderíamos iniciar com um Pai Nosso, se possível. Aqueles que pudessem colocar de pé, por favor. Alguém sabe o Pai Nosso? Poxa, então. Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu, Pai, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido os senhores e senhoras a leitura em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Usem suas Bíblias, seus aplicativos, o que quer que seja. Eu tenho uma certa dificuldade de ler já com uma certa distância, portanto... Okay. Amém? Agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. O tesouro esse é a glória de Deus. Assim que fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados pelas aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Vamos dar um salto ao versículo 16. Perdão, a caneta está falhando aqui, a leitura está... Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois dessas aflições pequenas e momentâneas, não há mal que persista se você buscar Deus. E momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? Versículo simples, objetivo, que encoraja a gente a caminhar com Jesus. Você pode procurar em livros de autoestima, o que é que você queira buscar, TikTokers, ou não sei o que, influencers. Para mim, são tudo banalidades. O que interessa para mim é a palavra de Deus, porque todas essas banalidades foram extraídas daqui, em controvérsia ou não. Eu costumo colocar em prática para mim, tudo aquilo que aflige o direcionamento de Deus dentro da minha palavra, dentro da palavra, é o objetivo de Deus, para que eu cresça. Eu não posso me abster da Bíblia, sendo que o perverso aí fora tem ela como arma contra mim. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não buscar na palavra real, nós seremos enganados a todo momento, para tudo quanto é lugar, e estaremos sujeitos às obscenidades do mundo, a aceitar a vida como ela é. A vida não é como ela é, não é como você quer, não é como eu quero. Não estaríamos aqui agora cultuando se tudo fosse fácil. Estaríamos aí às pampas. Ou não? Alguém tivesse disso? Alguém estaria aqui agradecendo a Jesus por alguma coisa? Não. Nós fomos tocados, fomos libertos, ou ainda estamos em processo a cada dia. Entretanto, o mundo aí fora diz que a vida é normal. Cada dia você se enche de coisinhas passageiras. Você vê um vídeo já não é suficiente. Você vê o seguinte, você já não quer ver o vídeo inteiro, você quer ver ele rápido. Você já não escuta o áudio e a boca de alguém falando como deve ser, com emoção, com sentimento. Você simplesmente passa. Isso é ridículo. Isso é ansiedade. Ansiedade para quê? Nossos dias são pequenos. Nossa vida é curta. Quanto tempo você tem de vida quando você descobre que você é gente? Quando é que você descobriu que você é gente? Depois que a adolescência veio? Quando você teve que começar a trabalhar para pagar as contas?
Quando você descobriu que teu pai e tua mãe se separaram? Quando é que você descobriu que você é gente, que você faz parte desse mundo e vai sofrer as mesmas aflições? Se alguém não se tocou ainda, bem-vindo à vida real. Isso é vida terrena. Por tantas coisas espirituais, boas e más, tem um tempo. Mas as boas são eternas. A palavra de Deus é eterna. Ninguém vem e diz que isso aqui é mentiroso. Ninguém diz que é mentiroso. Todo mundo vem contra. Mas não é mentira. Fala da palavra de Deus para alguém, você não consegue. A gente não consegue sair para a rua e, tipo, alguém no nosso trabalho, você ficar instigando a falar a palavra de Deus. Você coloca a sua posição verdadeira, não aceitável, daquilo que você vê. Que a partir do momento que você diz, é a vida, é a conformidade, é assim mesmo, os governos que estão assim aqui. Gente, já percebeu como o mundo antigamente era grande? O mundo era grande, não era grande? Hoje o mundo é pequenininho, desse tamanho, assim, até menor. Por quê? Para dar informação. O que essa informação te dá? Te cresce espiritualmente? Te faz enxergar as coisas de uma melhor forma? Eu vejo que os tempos são os mesmos como do tempo antigo da Bíblia. A informática, que é o grande diferencial do dia a dia, telefone, essa situação toda de telecomunicação, engrandece, é preciso para o crescimento do Evangelho, para a aproximação das pessoas, para alcançarmos as pessoas. Mas nada é mais alcançável do que o nosso testemunho, do que o... Não, face. É você e alguém. É você e alguém. Sou eu e alguém. Não sou eu e um vídeo que eu posto. Ah, atinge milhares de pessoas. Sai disso. Vale mais uma alma do que uma multidão. Uma alma verdadeira. Um testemunho verdadeiro. É tão bom poder falar assim e deixar bem claro. Eu não estou passando sermão a ninguém. Esse sermão eu descobri para mim. Eu descubro para mim todo dia que quando eu começo a aceitar coisinhas normais, aquilo me prejudica durante algum dia ou 2, 3, depois me prejudica, porque, putz, eu não posso aceitar isso. Eu posso ouvir isso, mas eu não posso deixar de orar contra isso. Porque eu tenho um filho. Jesus veio para nós. Por quê? Por que chamamos Deus de Pai? Por que Jesus chama Deus de Pai? Por que meu filho chama eu de Pai? Por que você chama seus filhos de Pai? O que você quer para os teus filhos? A palavra diz que você pode dar presentes bons mesmo sendo maus. Por que a gente não pode ser um pouquinho melhor também para os demais? Nós somos irmãos. Eu não tenho muitos, né? Não convivo com muitos. Eu sei que os irmãos que eu tenho, a gente não seguiu o mesmo caminho. E não é trabalho e vida, é espiritualidade mesmo. E louvo a Deus porque eu estou em paz. Eu vejo as aflições deles. Eu vejo as aflições de outras pessoas. A palavra vem simples e clara, gente, objetiva. Não levará nada disso aqui. Você sabe que há tempos atrás, nós éramos líderes de célula, e eu caí na besteira de falar que aquela célula jamais fecharia. Eu emigrei. Quantas pessoas ficaram sem receber a palavra naquela casa? Quanto nós lutamos? Eu não estou aqui para agradecer a mim. Foi Deus que colocou aquela situação. Vivíamos apertadíssimos. Não faltava nada na célula. Faltava nada. A comunhão era gigante, era gostoso, era imenso. Aquilo era para mim a prosperidade. E eu emigrei. Porque eu fui empurrado a isso, vamos dizer, ou me colocado à disposição disso. Entretanto, onde quer que você vá, quando Deus te quer, quando Deus te escolheu, você não vai escapar. Você, por menor que seja a tua presença diante de uma série de pessoas, diante de pequenas pessoas, poucas pessoas, teus colegas, isso e aquilo, o teu modo de agir, o teu modo de falar vai fazer a diferença. Não estou dizendo que o tempo inteiro chegar a glória a Deus, e mostrar que Jesus tem que fazer isso, fazer aquilo. Isso não. Ninguém te embutiu nada. É Jesus que te escolheu e você aceitou. Agora, esses que não querem, eles vão... Pode ter certeza, gente. A gente aprende, e as pessoas demais ao redor aprendem por comportamento. O comportamento que você tem, a linguagem que você tem, a forma de viver que você vive, a paz que a tua casa tem, está sendo observada. Reveste a tua casa, reveste a tua família. Mas busca na palavra. Não consegue ler a palavra? Põe para escutar. Não consegue fazer nada de errado? Então, portanto, não coloca a música do mundo dentro da tua casa. Na rua. Mas dentro da tua casa é teu reino, é teu lar. Não podemos aceitar esse dia a dia de um mundo, como o pastor disse semana passada para o pastor Délio, com muita sabedoria. Tá frio. Tá frio. Graças a Deus a gente tem essa comunidade aqui. Graças a Deus. Estejamos em orações um para o outro. Eu não sei mais delongas, não quero continuar isso.
mas agradecer por essa rica oportunidade e que o Senhor fale conosco quando Ele quiser e que sejamos abertos a entender o objetivo dele, que finanças são boas, é verdadeira, é sim. E graças a Deus nós escolhemos esse tempo aqui, separamos esse tempo aqui agora, para não ganhar dinheiro, mas poder nos enriquecer de muito mais do que é o dinheiro, daquilo que não vai tirar de nós, nada. Vai nos acrescentar mais calma, mais paz, mais alegria. É isso que eu desejo a todos. Porque eu estava contando um testemunho um pouquinho mais cedo, desculpa aqui. A Andressa falou, acho que a minha esposa também começou a falar. Nós temos uma passagem, uma viagem marcada agora para o Brasil. Parecia uma viagem de férias. Ainda continua sendo férias. Mas os milagres que nós pedimos lá no passado estão se revelando agora. Triste das pessoas que se envolveram nessa situação de prejudicial, que também afetou a gente, porque a gente fica triste pelos demais. Mas o tempo passou para eles. E eles viveram esse tempo sombrio, de escuridão, adoecidos agora. E Deus está movendo as águas dentro da doença. Está movendo pecadores, movendo erros, a se tornarem quebrados, arrebentados, estraçalhados, saindo da mão do diabo. Não estão sendo mais amarrados, eles estão deixando de estar amarrados e acorrentados pelo medo, pela culpa. Podia ser, se eu errei com você, por favor, amanhã fala comigo. Não guarda para você, não. Se eu errei com você, fala comigo. Não fala para o outro, não. Conserta enquanto é tempo, vai magoar, mas vai trazer paz para o restante da vida. Erro todo mundo comete, falha todo mundo comete. E por que não pedir perdão por irmão? E por que não falar para ele, ó, eu não vou te perdoar, mas eu quero falar para você que você fez isso, eu não gostei. Não vamos nos acobertar, não. Vamos trazer paz para dentro da nossa casa, para dentro de nós. O templo é nosso. Aqui tem que ter paz. Não é para ter desavença, não é para ter tristeza, porque isso nos afasta. Nos traz preguiça de ler, nos traz preguiça de falar. E se torna comum. Obrigado, senhores e senhoras. Que a graça do Senhor Deus Pai esteja conosco. Amém? Eu vou usar o microfone aqui. Essa passagem que o Alex comentou, em 2 Coríntios, ela tem o título de Tesouros em Vaso de Barro. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu por você. Ele morreu pelo seu pecado. Ele colocou dentro de nós o tesouro. Ele colocou dentro de nós. O sangue dele nos lavou, nos curou. E como o Alex disse, ali no finalzinho do versículo, no próximo do final, ele diz: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui nesta manhã, Senhor Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para que o Teu nome, Senhor Deus, venha a ser louvado aqui, Pai. Senhor Deus, nós viemos das nossas casas, tivemos as nossas semanas conturbadas. Temos, Senhor Deus, que estar atento, Senhor Deus, realmente a buscar na palavra, como o Alex disse, buscar, Senhor Deus, mais do Senhor, não ficar olhando, perdendo tempo nas redes sociais, não estar, Senhor Deus, buscando as coisas do mundo, Pai, porque nós sabemos que temos um tesouro dentro de nós. Nós somos frágeis, nós somos pessoas que às vezes erramos, nós somos pessoas que não tomamos as decisões certas, mas o Senhor ainda assim não desiste de nós, Pai. Senhor Deus, fala conosco nesta manhã, continue, Senhor Deus, falando conosco, que através desse louvor nós podemos entregar o nosso melhor a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.
me sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Oh, we'll sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. Come on. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul. I worship His holy name. We'll sing like never before. Yes, oh my soul. Oh, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul. I worship His holy name. We'll sing like never before. Yes, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Come on, sing it again on that day. And on that day, the end draws near and my time has come. Yet still my soul will sing Your praise unending. Come on, sing it out. 10,000 years and then forevermore. Oh, bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul. I worship His holy name. Oh, sing like never before. Yes, oh my soul. I worship Your holy name. Come on, let's shout it. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Yes, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Yes, oh my soul. I worship Your holy name. Come on, just lift up a song of thanksgiving today. Let's just bless the Lord. Oh, we worship Your holy name. Yeah, come on, lift it up. Lift up your praise. Oh, You're worthy. You're worthy. You're worthy. Come on, lift it up. Lift it up.
Yes, oh my soul, I worship His holy name. Will sing like never before. Oh my soul, I worship Your Senhor Jesus, Pai, não existe nenhum outro motivo para estarmos aqui que não seja a Tua presença, Senhor. Senhor, nos livra das distrações, Pai, nos livra dos pensamentos, Senhor, que ficaram lá fora, Senhor. A conta que eu vou pagar amanhã, o problema que eu vou resolver amanhã, a pessoa que eu tenho que conversar amanhã, o trabalho, o chefe, os colegas, a família, o filho, o marido, a esposa. Senhor, que agora nosso pensamento esteja cativo ao Senhor, Pai. Que seja completamente cativo ao Senhor, Jesus. Não existe nenhum outro motivo para estarmos aqui hoje que não seja a Sua presença. Não há nada de especial neste lugar, Senhor. Não há nada de especial nesse prédio, Jesus. Só existe um motivo para estarmos aqui, Senhor. É o desejo por mais de Ti, Senhor. Nos alimenta hoje, Pai. Alimenta os nossos corações, Senhor. Alimenta as nossas almas, Senhor, para que não haja nada de nós, mas mais de Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Oh, Jesus, liberta as mentes cativas, Pai. Nos deixa cativos ao Senhor, Pai. Que a nossa gratidão esteja, Senhor, aos Teus pés, Senhor, nessa manhã. Que essa semana que vai começar seja consagrada ao Senhor, Pai. Uma semana que tantos estarão viajando. Uma semana, Senhor, que tantos estarão resolvendo os últimos preparativos de Natal. Uma semana onde as pessoas estão preocupadas com tantas coisas, Senhor. Que haja espaço para Ti no nosso coração, Jesus. Pai, nos toma nas Tuas mãos essa manhã, Jesus. Faz os nossos pensamentos estarem em Ti, Senhor. Faz os nossos pensamentos quererem mais de Ti, Jesus. Vem com a Tua presença poderosa sobre este lugar, Senhor. Não importa quantos, se a sala está cheia ou vazia, não importa, Senhor. Nós desejamos e ardemos pela Tua presença. Senhor, se faz presente aqui. E que possamos entregar tudo no Teu altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.
me derramar. Dizer que te amo é um momento de adoração. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que estou Mais uma vez. me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer Mais uma que vez. sou me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor nome, Pai. Senhor, tantas pessoas hoje aqui não estão porque estão viajando, Senhor. Mais outras irão viajar, Pai. Que o Senhor esteja com essas pessoas que não estão aqui hoje, Pai, mas também esteja conosco aqui, Senhor. E que agora possamos ser alimentados, Senhor, pela Tua palavra. Usa a vida do Juliano de forma poderosa, Senhor, e sobrenatural. Para que venha, Senhor, direto do Teu trono. Não tenha nada do Juliano, mas tudo do Senhor vindo através da boca dele, Senhor. Como o Alex falou no começo, nós temos um tesouro precioso dentro de nós, que somos barro, Senhor. Então nos quebra hoje, Deus. Nos quebra, Senhor, e nos faz de novo, Senhor. Nos molda conforme a Tua vontade, Senhor. Tira das imperfeições, tira da sujeira, Senhor. E criando um vaso perfeito, Pai, para que possamos ser cheios de azeite, Deus. Às vezes o azeite para sair, Senhor, tem pressa. Às vezes dói, Senhor. Às vezes, Senhor, vai ser doloroso, mas vai ser cheio da Tua presença, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, a nossa gratidão e derrama agora da Tua palavra nos nossos corações sedentos do Senhor. Usa o Juliano de forma poderosa e sobrenatural para a honra e glória do Seu nome para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vou usar o microfone, como eu falei, minha voz está indo para o espaço. Deus misericórdia para me dar graça para poder dar essa palavra. Gente, bom dia. Estamos no final do ano e a gente começa a refletir sobre todas as coisas que a gente passou no ano, todas as situações que nós vivemos. Muitas vezes a gente pensa que a gente perdeu. Eu acho que é muito comum na nossa vida, quando a gente olha para nós mesmos, nós olhamos mais para os nossos defeitos, mais para as coisas que a gente perdeu, e menos das coisas que a gente ganhou, menos das coisas que Deus nos livrou. Não é natural isso? Às vezes a gente não olha só para o que a gente perdeu, a gente às vezes reclama mais do que agradece. É muito comum isso na nossa vida. Há muitos anos atrás eu fiz um curso no Brasil, era um curso de locução de rádio. Eu sou formado lá no Brasil, tem um órgão que é DRT, né? Nem sei o que significa isso, do trabalho lá, não sei o que. Eu tenho um curso lá, e no curso o professor falava assim, o que você acha que você foi bem? E era difícil a pessoa falar, porque a pessoa fala, nossa, não, eu preciso melhorar nisso, nossa, isso aqui eu não fiz bem. E quando a gente olha e a gente tenta identificar o que a gente fez de bem, é difícil, né, a gente olhar para o lado de bom. Mas, recentemente, os homens foram para um acampamento. Essa foto aí. Peguei de você. Nós fomos para um acampamento lá em Wales, no País de Gales, e aí a gente estava se preparando para subir. Será que é esse? Acho que é esse, não é, Pedro? Eu acho que sim. Aquele maiorzão. É esse aqui? Acho que é um desses aí. Um desses aí, eu acho. E a gente estava se preparando para subir esse monte aí, o morro, né? Como é que chama? Snowdonia?
Você já foi? Quem já foi lá? Levanta a mão. Quem já subiu esse morro aí, essa montanha gigante? Fernando foi. Fernando foi com a gente. Ele saiu 1h30 antes e voltou 3 horas antes. Mas foi bom, a gente estava se preparando. Mas foi importante isso, porque ali eu pude perceber que todo mundo que estava com esse caminho tinha a sua dificuldade. Todo mundo ali não estava indo fazer o caminho sem estar preocupado se ia conseguir. Alguns falam assim, será que eu consigo? Outros, eu consigo. Mas lá dentro cada um sabia quais eram as suas limitações. O que poderia fazer a pessoa não conseguir chegar até lá em cima. E aí, por exemplo, o Bruno, ele foi caminhando, mas aí a gente saiu todo mundo junto. Só que à medida que a gente saiu todo mundo junto, o que aconteceu? Alguns andavam um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar. E aí o grupo começou meio que se dispersar ao longo do caminho. E depois eu conversando, né, no final do dia, no dia seguinte, né, o pessoal compartilhou, nossa, no começo o Gabriel falou, eu estou com uma dor, eu fiquei com uma dor no começo e eu não conseguia andar, estava quase desistindo. Aí o Bruno falou, não, eu senti tal coisa também. Eu também estava com problema, eu tenho um problema no joelho, que eu fiz cirurgia, eu levei até umas muletas, uns negócios que aqueles caminhantes usam, sabe? Esse um velhinho com 2 muletinhas subindo no monte. E aí todo mundo tinha a sua dificuldade, né? E aí quando a gente olhava lá para aquele monte lá em cima, a gente falava assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Mas no fundo a gente pensava, não vou desistir não, eu vou. Mas não era só o caminho, não era só a subida, tinha um outro fator ali, chamado clima. Então não adianta nada você estar no caminho, você estar com vontade, você ter os materiais, mas o clima vai estar contra. E aí se você não estivesse com a roupa apropriada, você não ia conseguir fazer, você ia ter que voltar, porque lá em cima o frio é muito intenso. Então em algum momento da caminhada você ia ter que parar e falar, não estou aguentando, vou voltar. Então, quando a gente olha para o monte e a gente pergunta, da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quais são as limitações que nos fazem, no nosso caminhar da vida, parar? O que a gente está fazendo com a nossa vida quando a gente olha para o caminhar da nossa vida e a gente pensa que a gente precisa chegar em algum lugar? Chegar aonde? Por que as pessoas, quando elas caminham na vida, elas só olham para as dificuldades que elas vão enfrentar? Do mesmo jeito que a gente só fala das coisas ruins, quando a gente olha para a nossa vida, a gente fica sempre preocupado. Quão distante vai ser chegar lá no morro, lá no topo? Será que eu estou com a roupa certa? Será que eu vou ter os recursos certos para caminhar na minha vida? Será que eu vou ter os recursos certos para poder se achegar a Deus? E aí a gente começa a criar questionamentos na nossa mente, e a gente começa a criar os nossos próprios montes de problemas, as nossas próprias dificuldades, que antes mesmo de nós começarmos a caminhar, muitas vezes a gente vai desistir. Então, eu faço a pergunta para você nessa manhã, e eu queria que ao longo da palavra você começasse a pensar e identificar qual é o seu monte. Qual é o seu monte? E aí na Bíblia fala de vários montes. De vários. E, obviamente, não daria para eu falar de todos. Então, eu fiquei com essa mensagem na cabeça, né? Qual é desde o dia que a gente subiu lá. No caminho a gente parava às vezes em alguns momentos, e aí uma das pessoas chegou para mim e falou assim, nossa, Juliano, eu não consigo entender, olhando para essa beleza toda, como que um dia eu não pude perceber que Deus existia. Olha como é belo, olha como tudo isso é bonito, como isso se formou do nada. Qual é o seu monte? O que é que você tem colocado na sua vida que te impede de ver a beleza de Deus? O que é que você às vezes tem passado despercebido ao longo da sua vida, da sua caminhada, que você não vê, que você já passou por montes? A gente está aqui.
nós passamos, nós subimos e voltamos. O Fernando subiu com as suas dificuldades, foi até onde ele podia, mas ele foi até o máximo que ele podia. E hoje ele está aqui. Nós vamos passar pelos montes. Isso vai passar. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. E antes também, deixa eu trazer um pouco de contexto a respeito dessa questão de montes. Por que que elevo os meus olhos para os montes? No passado, os montes eram lugares de adoração a deuses. Então, as pessoas do Antigo Testamento, enfim, de todas as épocas antigas, elas construíam altares nos montes. Então, quando você se referia ao monte lá no passado, você estava se referindo também a um lugar aonde você iria encontrar a resposta dos seus problemas. Então, se você estivesse precisando de alguma resposta, se você fazia parte de um grupo, de uma igreja lá, de um povoado, você ia num monte onde tinha aquele Deus que você acreditava. Então você olhava para o monte porque era lá que você encontrava o seu socorro. Era lá no monte que você encontrava. Então, quando aqui está dizendo, eleva meus olhos para o monte, ele faz uma pergunta que as pessoas elas vão saber a resposta. Por quê? O socorro está lá no monte. O socorro não está em outro lugar, está lá no monte. Basta você ir para o monte que você vai encontrar a resposta. Só que depois ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e o que está debaixo da terra. Ou seja, não está lá no monte mais. É acima do monte. E é abaixo do monte. É em todo lugar. O teu socorro está em todos os lugares. Não está mais no monte. Não está mais numa única fonte que você achava onde as suas respostas iam ser encontradas. E a Bíblia também, ela diz que o monte é uma coisa praticamente impossível de você resolver, né? Só que aí, Deus ele fala, em Marcos, ele fala, se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar. Isso ele está falando da fé. Ou seja, os montes não são mais impossíveis. Eles não são mais imutáveis. Eles podem mudar de lugares. Agora, com a fé que está em Cristo Jesus, os problemas, eles não são mais insolúveis. Os problemas, você não precisa mais caminhar até o monte para resolver o seu problema. Basta você dizer para o monte, para ele sair. Vocês entendem o poder que nós temos em Cristo? Não precisa mais subir. Você fala assim, monte, saia da minha frente, que eu vou passar. O que isso está querendo dizer para a gente? Que se nós tivermos fé, nós vamos talvez subir o monte, mas ele não vai representar mais um problema, não vai mais representar algo que é impossível. Tudo é possível. Se você usar a palavra que Deus te deu. Então, eu separei 5 montes. E eu quero que você escolha um deles. Ao longo que você vai se identificar com algum deles. Eu não gosto muito de colocar aquelas ideias de as 10 coisas, os 15 maiores, sabe aquelas, tem uns livros de autoajuda, né? As 25 melhores, as 101 lugares de conhecer antes de morrer. Sempre com os números, né? Mas tem muito monte, gente. Sério, eu comecei a falar, Deus, que monte que eu vou falar? É o Monte das Oliveiras? É o Monte da Transfiguração? É um monte disso? Gente, é tanto monte que não dá. Mas pensando no contexto do Salmo, eu olho para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? Vamos pensar. Quais montes que podem ser aplicáveis a essa questão e que isso se traduza nas nossas vidas? Primeira coisa, você já ouviu falar do Monte Horebe? Quem já ouviu falar desse Monte Horebe? Esse Monte Horebe,
ele não é, com esse nome, ele talvez não chame tanta atenção. Porque este monte, ele era simplesmente um monte, que Horebe significa deserto, lugar árido, e ninguém conhecia muito bem. É falado na Bíblia desse monte. Só que ele se tornou famoso com outro nome. O nome que ele se tornou famoso, todo mundo provavelmente já deve ter ouvido falar, chamado Monte Sinai. Alguém já ouviu falar do Monte Sinai? O Monte Sinai, ele é o monte aonde nós temos que buscar respostas. Eu vou explicar o porquê. Se você em algum momento está buscando alguma orientação na sua vida, se você está buscando alguma resposta, veja se esse é o seu monte. Você tem buscado alguma resposta em relação a algo da sua família? Você tem buscado algo em relação a um propósito da sua vida? Acredito que sim. São perguntas retóricas até. Acho que todo mundo aqui busca alguma coisa. Então talvez o seu monte seja o Monte Sinai. Foi lá no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Então, lá em Êxodo 19, 20. Lá no Monte Horebe é onde Deus apareceu pela primeira vez a Moisés através da sarça ardente. Foi ali que Deus revelou o seu nome e iniciou o chamado de Moisés para libertar Israel da escravidão do Egito. Então, o Monte Sinai é um monte que está revelando a presença de Deus. Está revelando algumas coisas que estão libertando o povo, que estão dando guias, que estão dando os mandamentos, né? Estão dando diretrizes. Só que alguma coisa aconteceu lá no Monte Sinai, que quando Moisés ele se encontrou com Deus, ele desce, ninguém conseguiu olhar para ele, porque ele foi transformado. Quando você de fato tem uma presença, um encontro com Deus verdadeiramente, é impossível sua vida não ser transformada. E Moisés tinha o seu rosto resplandecente, que ninguém conseguia ver, olhar para ele de tanto que brilhava. Ele tinha que usar, naquele momento ele usou um capuz, botou alguma coisa assim no rosto, um véu, porque ninguém conseguia olhar para ele, de tão irradiante que ele estava. E será que esse é o seu monte? Quando você se encontra com Deus, será que ele tem transformado a sua vida realmente? Será que quando você se encontrou com Deus, você foi totalmente transformado e a sua presença, ela é notável aonde você anda? A presença de Deus, né, em você é notável aonde você anda? Lá em Êxodo 34, versículo 29 diz: quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Será que de fato você está tendo realmente um encontro com Deus? Porque quando nós somos confrontados, que ali ele foi confrontado, e nós temos nossas vidas expostas à presença de Deus, a nossa vida muda, nós somos transformados, assim como foi com Moisés. Então, qual é o seu monte? O Monte Horebe, o Monte Sinai. Então ali é o lugar de revelação da presença de Deus. Então talvez o seu monte seja esse. Talvez o seu monte seja o lugar onde você está buscando a presença de Deus. E você está precisando ser transformado. Ser transformado. Agora, tem um outro monte também. Eu volto a te perguntar, será que esse é o seu monte? Será que talvez o Monte Sinai não é o seu monte? Você não se identifica com o Monte Sinai, você se identifica com outro monte. O Monte de Moriá. Alguém já ouviu falar do Monte de Moriá? O Monte de Moriá é o lugar onde Abraão foi chamado para sacrificar Isaac. Lá em Gênesis 22, do 2 ao 14, o capítulo 22 inteiro conta essa história. Onde Abraão foi chamado para sacrificar o seu filho. E com isso,
se esse é o seu monte, você demonstra fé e obediência em todas as coisas da sua vida, assim como foi com Abraão. Ele enfrentou o maior teste de sua vida, mas ele confiou em Deus até o final. Você sabe onde que fica esse Monte Moriá? Alguém já pesquisou, teve a curiosidade de saber onde é esse Monte Moriá? Esse Monte Moriá é bem famoso em Jerusalém. Na verdade, quando eu falo em Jerusalém, você pensa num lugar, eu tenho quase certeza que você pensa nesse lugar. Você pensa numa cúpula de ouro, redonda, uma igreja redonda com uma cúpula de ouro. Ali é chamado de o Domo da Pedra, que em inglês é Dome of the Rock. Aquele lugar que é hoje aquela igreja, sabe? Aquela igreja dourada, que é o símbolo de Jerusalém. Quando a gente pensa em Jerusalém, a gente pensa em Muro das Lamentações, pensa em muitas coisas, né? Talvez você não pensou exatamente nesse. Mas esse é um dos lugares mais famosos de Jerusalém. Quando você bota no Google lá, Jerusalém, acho que essa é uma das fotos que mais aparece. E lá é um lugar onde algo precioso tem ali. Né? E aí eu te pergunto, você está sendo chamado para entregar algo precioso para Deus? Será que esse é o seu monte? Onde você precisa que Ele seja o controle de uma situação que você está passando? Ou de uma situação difícil da sua vida? Ou será que você precisa abrir mão de algo que você ama? Porque Abraão, quando ele foi lá naquele monte, ele estava abrindo mão daquilo que ele ama, que era o filho dele. Então, será que você tem feito isso? Será que você tem colocado coisas que você ama diante de Deus e fala, Deus, toma controle. Deus proverá. Foi o que Abraão falou. Deus proverá. Pai, eu estou vendo aqui, estou vendo as madeirinhas, estou vendo a faca, estou vendo o altar. Cadê o cordeiro? Alguma coisa estava chamando a atenção dele. Ele falou, Deus proverá para si o cordeiro. Sua montanha pode ser um lugar onde Deus prova a sua obediência e a sua fidelidade. Será que você tem obedecido a Deus e tem sido fiel a Ele de verdade? Esse monte de Moriá, é um monte de sacrifício e de obediência. Porque não é fácil você levar o seu filho ali para ser sacrificado, como Abraão recebeu essa ordem de Deus. Para levar, montar o altar, na cabeça dele, alguma coisa ia acontecer depois. Nem que se para isso Deus fosse ressuscitar o filho dele. Mas talvez esse monte não é o seu monte. Talvez você não se identificou ainda com o Monte Sinai, porque você tem buscado realmente a presença de Deus, está tudo bem. O Monte Moriá, você tem feito tantos sacrifícios, tem sido obediente a Deus. Mas, será que o seu monte é o monte de Gerizim ou o monte de Ebal? Eu nunca ouvi falar nesses dois. Gente, vai ter um momento na nossa vida que nós vamos ter que decidir para onde nós vamos seguir. Isso vai ser um momento crucial na vida de vocês, na minha vida. E você vai ter que entender se você vai querer seguir uma vida de bênçãos ou você vai querer viver uma vida de consequência dos seus próprios atos. Então, não tem como você não fazer essa pergunta todos os dias. Então não é uma questão que vai ter um momento que você vai precisar decidir isso na sua vida. Todos os dias você tem que decidir se você quer seguir uma vida correta ou você quer seguir uma vida que deixa a vida me levar e o que acontecer está tudo bem. Para você entender isso, vamos entender que existe uma jornada na sua vida. E tudo que você viveu, todas as coisas que você passou, vai fazer parte de um momento de decisão em algum momento da sua vida. Assim como o povo que caminhou no deserto em busca da terra prometida, antes dele chegar na terra prometida,
eles tiveram que decidir, aliás, não decidir, mas eles tiveram que ouvir as instruções de Moisés para saber quando eles chegassem na Terra Prometida, o que é que eles tinham que fazer. Por isso, o monte de Gerizim e o monte de Ebal. O livro de Deuteronômio, ele é um livro que basicamente, quase o livro inteiro, são as instruções de Moisés dadas ao povo enquanto eles estavam ali se reunindo. Imagina um povo que sai do cativeiro, são escravos, passam uma temporada longa no deserto, começa a morrer. Morre o pai, morre a mãe, morre o primo, e vão nascendo pessoas. E Moisés olha para aquilo e fala assim: esse povo aí não sabe de onde a gente vinha, não conhece o nosso passado. Eu preciso começar a lembrar esse povo aí de onde a gente passou, e eles precisam entender o que eles têm que fazer quando a gente chegar lá na Terra Prometida. E aí, então, em Deuteronômio, Moisés ele vai explicando, falando, dando as instruções. E ele dá umas instruções claras lá em Deuteronômio sobre o que eles fazerem quando eles entrarem nesses dois montes. Então ele faz o seguinte, ele fala: olha, quando vocês entrarem lá na Terra Prometida, eu vou dividir vocês em dois grupos. Então tinham 12 tribos, ele dividiu 6 para um lado e 6 para o outro. Um grupo vai para o monte de Ebal. E o outro vai para o monte de Gerizim. Acontece que o monte de Gerizim é onde as 12 tribos foram, aliás, 6 das 12 foram para falar das bênçãos de Deus. E aquilo que acontece nas nossas vidas quando nós falamos das bênçãos de Deus. E eu fiquei curioso e fiquei tentando entender aonde que estavam as bênçãos de Deus. Porque lá em Deuteronômio não fala. Eu fui para Reis, fui para vários livros, não achei. Aí depois Deus falou comigo: as bênçãos de Deus está aí, basta você me obedecer. Só que as maldições que foram para o outro monte, já no monte de Ebal, lá em Deuteronômio ele fala diversas vezes quais são as maldições. O que acontece com as nossas vidas se nós tomamos as decisões equivocadas? E aí elas incluem uma série de transgressões, desobediência à palavra de Deus, roubo, engano, assassinato e outras coisas. Depois, quando você estiver em casa, dá uma olhada lá, a lista de maldições. E vocês podem perceber que existem claramente duas situações. Quando você entra na Terra Prometida, quando nós agora estamos vivendo com Deus, temos dentro de Deus, a presença de Deus dentro de nós, nós temos que decidir o que é que nós vamos fazer com as decisões das nossas vidas. Nós vamos querer estar com as bênçãos ou com as maldições. Então, o monte de Gerizim, esses dois montes, eles são montes irmãos. Literalmente ficam um em frente do outro, super próximos. Fui ver no mapa, eles existem até hoje. Então, a bênção e a maldição está próxima. Está nos assombrando todos os dias. Todos os momentos, nós temos que decidir o que é que nós vamos fazer com as nossas vidas. Que decisões que nós vamos tomar. Não é à toa, Deus podia falar assim, vai lá no monte lá do Himalaia lá e o outro no monte lá. Não, mas ele coloca dois montes, um próximo do outro. Por quê? Dá para ver o pessoal lá e o outro ali, ele é perto. E não tem nada no meio, tem um vale. Esqueci até o nome da cidade lá, que está no meio, mas é perto. Se bobear, dá até para ouvir lá o pessoal declarando as coisas. Porque na vida é assim, gente. A bênção e a maldição estão ali, Basta você tomar uma decisãozinha errada. Você fazer uma coisinha errada, que você já vai ter as consequências boas ou ruins. Então qual é o seu monte? O monte onde você está tomando as suas decisões? O que você tem feito? Você tem obedecido a Deus? O que você tem vivido? Quais as consequências que você está atraindo?
Qual que é o seu monte? Agora, olha que interessante. Eu falei agora há pouco de um outro monte, que é esse aqui, né? O Monte Sinai. O mesmo monte onde a presença de Deus foi manifestada, onde Deus aparece para Moisés, que é lá no Monte Sinai, Monte Horebe, é o mesmo lugar onde você pode se esconder com medo, com depressão, com vergonha. Peraí, não estou entendendo, Júlio. Você me falou agora há pouco que o Monte Sinai era o lugar da revelação da presença de Deus, e é onde eu vou sentir vergonha, medo, depressão. Às vezes, você volta para o mesmo lugar onde você já esteve, com uma presença de Deus forte na sua vida. Às vezes você volta para trás. E aí, naquele lugar onde antes você tinha esperança, você estava com a fé, você estava se sentindo forte, às vezes você volta destruído. Às vezes você volta querendo se esconder. Às vezes você volta com medo, com vergonha, sem acreditar naquilo que Deus já realizou na sua vida. E aquilo que vai acontecer nesse monte vai transformar a sua vida. Porque às vezes a gente passa por situações assim. É normal. Às vezes nós não estamos bem. Ou às vezes nós nos afastamos da presença de Deus. E Deus fala, volte para a minha presença. Volte para o meu monte. Só que antes de voltar para falar do monte, que você precisa voltar para a presença de Deus, deixa eu te dar um contexto, que você vai conectar com esse Monte Sinai já daqui a pouco. Porque algo extraordinário talvez tenha acontecido na sua vida. Vamos pegar então algo que o Alex falou da célula, que era uma bênção e tudo mais. Mas, no passado, né? Mas talvez a gente mesmo, na nossa vida, tinha coisas que aconteceram no passado que eram maravilhosas. E você, nossa, você saiu vitorioso, você lembra, fala, meu, nossa, aquilo lá foi, eu passei por aquela prova, eu passei por aquilo, foi ótimo. Então nós vamos falar de um monte que talvez possa ser o seu monte, o Monte Carmelo. O que aconteceu nesse Monte Carmelo? Às vezes, você enfrentou batalhas, ou ainda está enfrentando. Quais são as suas batalhas? Mas talvez você está pedindo para um Deus errado. Talvez você está pedindo para deuses, ao invés de pedir para um Deus, que pode todas as coisas. Aonde é que você está depositando a sua fé para te ajudar a passar pela situação que você tem vivido? E aí eu preciso falar de um Deus chamado Deus Baal. Quando o povo entrou então lá naquela terra prometida, que foi lá em Canaã, foi liderado por Josué. E hoje, esse lugar ele faz parte da Israel, Palestina, Líbano, Síria e Jordânia. Então é um lugar grande, né? Só que quando eles entraram lá, aquele povo, ele tinha uma prática idólatra muito forte, que eles adoravam diversos deuses. Então imagina um povo que sai com Moisés falando, olha, vocês vão ter um monte ali, onde vocês vão declarar as bênçãos, aqui onde vocês vão declarar a maldição. E aí eles estavam no deserto, e caía comida do céu, e aí aconteciam os milagres, e aí eles chegam lá, num lugar onde eles precisavam estabelecer a sua vida, estabelecer ali o seu povoado. Só que aquele povo tinha práticas idólatras. E quando eles chegaram lá, eles não acabaram com todos os povos. Eles chegaram e deixaram ali algumas coisinhas ali. Então, quando a gente recebe, quando a gente começa uma vida com Deus, às vezes você tem deixado umas coisinhas acontecendo. Né? Ah, não, isso aqui não é nada demais. Não. Olha, eu estou indo para a igreja, eu estou vindo aqui, eu pego o microfone e eu falo da palavra de Deus. Nossa, olha que benção, escrevi uma pregação aqui. Olha, mas tem um negocinho ali que, mas isso não é nada. Isso é bobeira. Eu ocupei aquela Canaã inteira ali, mas tem um pedacinho ali, uns negócios que já quieto ali, né? Pecadinho ninguém vê mesmo.
Estou aqui no público, ninguém sabe o que eu faço. Estou falando para mim, mas penso que às vezes pode ser para você. E às vezes você deixa essas coisinhas na sua vida e não dá atenção. Ah, cuidado, hein? Cuidado. Acontece que aquele pequeno pedacinho ali começou a contaminar tudo. E aí, quando eles começaram a contaminar, sabe o que aconteceu? O Deus foi esquecido. E aí aquele povo, ele começou a falar assim, peraí, eu preciso de um Deus fast food aí. Esse Deus aí que a gente está adorando, meus pais, eles demoram muito, ele demora, a gente ficou... meus pais contavam que saiu lá e demorou 40 anos. Eu preciso de um Deus rápido. Eu preciso de prosperidade material, eu preciso de bens. Eu preciso de coisa. Eu preciso ter uma vida de abundância. Eu fiquei no deserto, chega. Agora eu quero bênção. Então, peraí, tem um Deus aí que estão comentando que ele é um Deus de bens. Então eu vou adorar esse Deus aí. E aí eles começaram a se infiltrar. Eis que então, passa um período, um rei, movido por uma geração que bagunçava com um monte de deuses, chamado Acabe e Jezabel. Eles adoravam esse Deus ali naquela região, faziam uma série de coisas ali. Então, como ele era um Deus fast food, onde eles acreditavam que adorando ao Deus de Baal teriam prosperidade, os campos, a agricultura ia ter abundância e tudo mais, eles faziam de tudo, prostituição e rituais, sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, coisas desse nível. E aquele povo de Deus estava ali. Lembra aquele pecadinho? Agora está tudo bem. Vamos lá, é só mais uma baladinha, é só mais um negocinho. E você começa a se envolver. Quando você vê, você já está perdido. Então toma cuidado. Toma cuidado. Mas tem um Monte Carmelo. Você pode até ter se misturado com esses hábitos, com essas culturas. Mas você sabe o Deus que você serve. Então, às vezes você saiu do Brasil, lá você tinha uma vida poderosa. Aí você chega aqui e você vê que pode algumas coisas. Você vai para a Holanda e você vê que pode usar drogas. É liberado. Se está liberado, está ligado na terra, está ligado nos céus, eu vou usar. Proibido? Não é proibido? E aí você começa a ver que, assim como Acabe, eles permitiam prostituição. É permitido. Mas você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você não está baseado nas leis dos homens. Você vive sua vida baseada nas leis de Deus. O Alex falou isso agora. A Bíblia não mente, né, Alex? O que a gente está fazendo? Agora, vamos voltar para o Monte Carmelo. O que eu vou falar de Elias? Elias não aceitava essas palhaçadas não, gente. Vem mexer com o homem de Deus. Vai fazer essas coisas ali. Sabe o que Elias fez? Elias chegou na cara do homem lá. Daquele reizinho ali. E falou para ele assim, ó. Falou lá algumas coisas lá. Na primeira vez que eles se encontram, eles falaram que ia ter seca, que ia acabar tudo, e não sei o quê. E aí Acabe falou, não, esse homem aí, o que ele está achando que ele é? E aí ele quer matar aquele cara. E aí pede para pegar aquele homem em todo lugar, e não sei o quê. E Elias estava de boa, Deus segurando ele lá. Só que ali, um dia o Elias aparece. Senhor, esqueci o nome do figurante ali. Falou assim, fala pro teu rei lá que eu estou aqui. Eu não vou falar não. Já tentaram te procurar aí todo mundo te procurava e não te achava. Se eu chegar lá e falar que você está aí, depois você some, eu que vou morrer, não vou não. Pode falar. Ainda hoje eu estarei na frente do seu Deus aí. Esse rei aí. Pode falar. Seu Deus não, do rei Acabe. Aí então, Elias desafia os profetas de Baal. Lá no versículo 18 do 1 Reis, ele fala assim, vamos ver quem é o Deus verdadeiro aí, vamos ver. Vamos ver quem que é, que vocês estão achando aí que vocês amam esse Deus Baal. Vamos ver. E aí acontece nesse Monte Carmelo uma batalha
Elias, ele pede para que os profetas de Baal invoquem o Deus deles lá para enviar fogo dos céus e consumir o sacrifício. Mas Baal não respondeu. Então Elias orou a Deus e o fogo desceu do céu consumindo o sacrifício, provando que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. E aí? O que a gente entende ali? Que é o momento de você deixar suas práticas do passado e adorar a um único Deus verdadeiro. É o momento em que você precisa entender de se posicionar diante da sua vida e falar assim: chega, eu não vou adorar a deuses falsos. Eu não vou mais ter uma vida de prostituição, uma vida sem me preocupar com as consequências. Eu vou ter uma vida baseada no único Deus verdadeiro. Gente, esse foi Elias. Olha que maravilhoso. Ah, peraí, agora há pouco eu estava falando uma outra história, né? Eu falei do Sinai, não foi? E aí eu comecei a falar do Monte Carmelo. O que tem a ver o Sinai nessa história? Tem a ver que nós somos Elias, cheios de Deus, cheios de fogo, com posicionamento. Talvez esse seja o seu monte, que você vai... E Elias é sarcástico, ele bota mais água aí nessa lenhazinha aí, vai, cadê o Deusinho de vocês? Precisei lá. Cadê o Deusinho de vocês aí? É Elias. Às vezes você, assim, com fé mesmo, sabe, eu confio no meu Deus que eu sirvo. Pode acontecer o que for, eu confio no meu Deus. Só que tem momentos na vida que você se sente destruído, que às vezes a sua fé é sugada, que você esquece aquilo que você, aquele Elias que você era lá atrás. E você tem vontade de se esconder. Bate uma vergonha. Poxa vida, eu vi uma pornografia. Não quero mais continuar. Estou com vergonha. E eu falei uma mentira, eu falei um palavrão. Não vou mais louvar a Deus, não. Tenho vergonha. E briguei essa semana. Não vou. E aí você começa a se deixar levar pelos problemas e começa a entrar numa situação difícil. Você já viveu momentos com Deus maravilhosos. Você ia para a igreja, fazia de tudo, tinha célula. A presença de Deus era forte na sua vida. Mas aí as coisas começam a acontecer e por algum motivo, por motivos bestas, tolos, você começa a se afastar. Mas sabe o que acontece? Você sabe onde buscar ajuda. E é onde entra no Sinai. Pode acontecer o que for na sua vida, você sabe quem é o seu Deus. Você não vai desistir. Não vai. Você não vai desistir. Nada vai impedir que Deus opere na sua vida e mude a sua situação. Porque você sabe o Deus que você serve. Então, talvez você veio aqui hoje porque você sabia que Deus ia falar com você. Pelo menos você pedia isso. Talvez você veio aqui buscando uma resposta, mas você voltou para a casa do Pai. Você está aqui, mesmo com medo, mesmo com dificuldade, talvez com vergonha, talvez com depressão, mas você está aqui na casa do Pai. E aí você veio para o Monte Sinai. Você veio para a presença de Deus. Sabe o que aconteceu no Monte Sinai? Lembra o que aconteceu lá com Moisés? Então, Deus vai criar tudo novo na sua vida. Você voltou para Deus, você voltou para a igreja, você volta para a sua família. Mas o primeiro passo que você precisou dar é quebrar o seu orgulho. E falar assim: Deus, eu errei, mas me ajuda. Me ajuda. Eu não quero mais viver assim. Me dá a mão. E você reconhece que você estava fraco. Você reconhece que você precisa se alimentar. Assim como Elias. Você precisa se alimentar.
Você precisa se renovar. Em 1 Reis, Elias está esgotado, desanimado. Porque depois que ele fez aquilo tudo que ele fez, o rei lá queria matar ele. E ele começa a ficar com medo. Mesmo ele tendo crido no Deus que ele creu, ele começa a ficar com medo. 1 Reis 3. Abre a Bíblia, por favor. 1 Reis 3. Está no Velho Testamento, quase no comecinho ali. 1 Reis 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá. E ali deixou o seu servo, ou seja, ele foi sozinho. Eu não vou levar ninguém junto comigo, não. Eu vou sozinho, quero sozinho. Quando você está com medo, quando você quer fugir sozinho, você não quer fugir com todo mundo. Gente, vamos fugir junto, vamos lá. Não, você quer fugir sozinho. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Gente, peraí, quem que vai para o deserto? Quem que vai? Eu cheguei no Saara e vou começar a andar. Gente, ele estava se suicidando. Ele não estava caminhando, assobiando. No deserto. Deserto. Não, ele estava indo para morrer. Ele começou a caminhar. Só que aí, no meio do deserto, ele encontra uma árvore. Em algumas versões, eu não anotei aqui, mas quando eu estava lendo lá, eu vi que tinham dois tipos de árvore. Sentou-se debaixo, eu estou continuando ali, tá? Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Ele andava no deserto, andava, mas não morria. Aí ele senta e fala assim: Deus, eu quero morrer. Eu não aguento mais. Vão me matar mesmo, a vida está muito difícil, os problemas, eu não aguento mais. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele falou assim: agora eu vou deitar. Aí ele deita debaixo do pé de giesta e dorme. E quando ele deita e dorme, ele está pedindo para não acordar mais. Não vou acordar mais. Quero mais. Eu não aguento mais. Eu quero morrer. Às vezes a gente se sente assim, triste, cansado. Eu vou sair de casa e não volto mais. Eu vou para o deserto e não volto mais. Tira a minha vida. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Ei, levanta-se, levanta, come. Elias acordou, olhou ao redor e viu que perto dele, perto de sua cabeça, tinha um pão assado. Sobre pedras quentes e um jarro de água. Nossa, minha vista embaçou tudo aqui, não? Um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Primeiro passo é você reconhecer que você está fraco. Come. Ele estava andando no deserto. Ele queria morrer. Quem que quer morrer, come. Ninguém come se quer morrer. Mas aí eu tenho que reconhecer: eu estou fraco. Eu preciso de comida. Eu vou comer. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: Ei, levante-se e come um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Peraí, que viagem que tem pela frente? Meu Deus do céu. Eu fui para o deserto, eu estou no deserto. Eu quero morrer. Que viagem que tem pela frente? Eu não quero. Tá bom. Eu sei, eu preciso. Eu vou comer. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites. Até onde?
Monte Sinai. Olha onde Elias foi parar. 40 dias andando sem comer mais. Quando você experimenta do alimento espiritual que Deus veio entregar para Elias, você vai suportar mais um pouco. Não vai acabar. Mas você vai estar forte para aguentar o tranco que vai vir. Você vai estar forte. Você vai aguentar. Você vai aguentar. Quando ele chega lá, depois de 40 dias sem comer, ele entra numa caverna, onde ele passa a noite. Lá naquela caverna, Deus vai falar com Elias. E aí sim, gente, acontece tudo mais depois. E aí Elias continua o seu ministério, e lá na frente ele passa o seu legado para Eliseu. Ele faz muitas outras coisas. A primeira coisa que Elias fez, depois que ele passou por um período onde ele queria morrer, foi ele reconhecer que ele precisava de comida. E aonde ele foi? Para o Monte Sinai. Aonde a presença de Deus vai estar forte na sua vida. Nada vai te tocar mais. Você vai continuar o seu ministério, o seu legado. Você vai conhecer o Eliseu. Para quem não conhece Eliseu, depois é o discípulo de Elias. Acontecem muitas coisas daí para frente. É uma outra pregação sobre esse assunto. Mas Deus vai te usar ainda mais. Mas você precisa reconhecer que você precisa mudar. Agora que você chegou no Monte Sinai, Deus vai mudar a sua vida. Agora eu te pergunto pela última vez. Prometo que já estou acabando. Nós vamos agora falar sobre um outro monte. Vamos falar de uma promessa viva. Nós vamos falar de um monte que tem o nome de uma criança que está aqui com a gente hoje. Nós vamos falar do Monte de Sião. Que Sião? Eu não conheço Sião. É o Zion. Sião em inglês. Monte Sião, gente. O Monte Sião é o local onde o Templo de Salomão foi construído. O templo, na época que foi construído, era considerado a morada de Deus na terra. Lá em Salmo 132, versículo 13 ao versículo 14, diz o seguinte: o Senhor escolheu Sião, desejou-a para a sua morada. Este é o lugar do meu repouso, para sempre aqui habitarei, pois foi ele que eu escolhi. Deus, ele disse que ele desejou Sião para habitar. Ali é o lugar que ele estará para sempre. Só que ali, naquela época do Salmo, eles estavam, então é o templo de Salomão, né? Então o templo de Salomão, a presença está lá. É o lugar onde Deus escolheu. Então, eles criaram ali no templo de Salomão, que fica em Jerusalém. Então, o Monte Sião fica lá em Jerusalém. Eles se representavam o vínculo entre Deus e o povo. Só que aí o templo depois é destruído. Aí o povo vai, alguma coisa vai acontecer também. Mas aí vem Jesus. E ele disse que não habitaria mais em templos feitos de mãos humanas, mas ele habitaria na presença de Deus. E Sião é essa presença. Sião é a presença de Deus. Em Hebreus 12, versículo 21 e 22, diz que a cidade de Sião é apresentada como um lugar onde os cristãos agora se encontram espiritualmente, mas não mais de forma física. Diz ali, o próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado e tremendo de medo. Aonde ele ficou apavorado e tremendo de medo? Aonde Moisés ficou apavorado e tremendo de medo? Não é no Monte de Sião, não, é aqui. É no Sinai. Só que aí vem Jesus. E aí ele fala, agora é o Monte de Sião. Vocês, porém,
chegarão ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Vejam que agora, com a vinda de Jesus, nós não temos mais que viver com medo da presença de Deus. Abraão saiu de lá apavorado. Aonde ele estava apavorado? No Monte Sião. Monte Sinai, desculpa. Agora no Monte Sinai, para que a gente lembre que Deus, nós precisávamos chegar no Monte Sinai. A presença de Deus estava lá. E Deus falava em algumas partes, falava assim, não, fala para o povo não ir lá, porque se for lá vai morrer. E a presença está lá, só Moisés podia. Aí eu te pergunto, hoje, com o Monte Sião, para que você tem medo? Quais são os seus receios? Para que você está parando de crescer na sua vida e avançar? Vocês, porém, chegaram ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares e milhares de anjos em alegre reunião. O que vocês acham que os anjos estão fazendo na Jerusalém celestial? Milhares e milhares de anjos. O que eles estão fazendo? Estão adorando. Adorando Deus sem parar. Ninguém adora Deus se não ama, se não está ali em pleno êxtase. Ali é um lugar, Sião não é mais um lugar físico, mas agora ele representa a presença de Deus através de Cristo. E aí eu te pergunto, aonde está Cristo? Pega o seu coração aqui, ó. Se você se mexer, cuidado para aqui também. Aqui, ó. Deus está aqui dentro. Aonde é que Deus está habitando? Lights feiozinhos, aqueles verde amarelo do Brasil. Seu monte agora não existe mais fisicamente. Não está lá mais. É o monte de Deus, onde Deus pode habitar hoje, agora, aqui, dentro de você. Gente, qual é o seu monte? Todos. Todos os montes. Nós nos identificamos com todos eles. Só que existe uma única diferença aqui. Desde o Monte Horebe, que é o Monte Sinai, o Monte de Moriá, os dois montes da bênção da maldição, o Monte de Carmelo, agora nós sabemos em quem nós cremos. E nós sabemos quem está dentro de nós. Então, nós temos a presença de Deus. Nós obedecemos. Temos em obediemos. Obediemos, eu queria uma... Em inglês, né? Não é o português, falou que eu falei em inglês. Obediemos. Nós temos a obediência e o sacrifício de Deus. E nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos orientar aonde que nós vamos, qual a decisão certa a tomar. Por mais que nós tenhamos vivido situações no passado, onde nós cremos num Deus poderoso, e às vezes a situação ficou difícil, nós sabemos aonde buscar a resposta. É dentro de nós. Em Deus. Em todos esses montes, eles convergem para Cristo. Cristo é o centro, é a essência da nossa vida. A Nova Jerusalém. E a hora que Ele voltar, Ele vai levar em todos os povos para adorar como os anjos. E nós vamos ficar eternamente adorando a Ele, num lugar de plena êxtase. Eu queria dizer que essa foi uma das pregações mais difíceis que eu escrevi na minha vida. Que essa semana foi uma semana dificílima. Que eu tenho
meditado sobre essa palavra desde o dia do acampamento. Eu falava com o Pedro, para ele a gente falou sobre algumas coisas, sobre a caminhar e tudo mais, as fotos e tudo. E como foi difícil. Essa noite eu fui dormir 3 horas da manhã. Deus falando comigo, porque eu tinha que fazer e falar. Eu escrevi tanta coisa aqui, é difícil de você consolidar tudo. Mas não é fácil. Porque todas essas situações que eu escrevi são situações que eu estou passando. Eu não estou falando aqui de uma coisa que eu não estou passando. Tudo isso que aconteceu. Mas eu creio no meu monte de Sião. E eu sei que você também crê nesse monte. Que você vai passar. Nós vamos passar por isso. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Deus está no controle de todas as coisas. E nada vai nos afastar, nada vai nos separar do nosso amor de Cristo. Vamos colocar um louvor aqui. Fique à vontade, se quiser levantar, se quiser Quero te sentar. convidar nesse momento a entregar. Queria dizer que tudo que nós estamos passando vai passar. Tudo que nós estamos vivendo, na verdade, vai que existe passar. dentro do seu coração. Porque nós estamos entregando Existe uma palavra Tudo. de Deus para nós. tudo o que nós temos. Nós entregamos para Ele. Toda a nossa vida, todo o nosso momento, todas as situações, seja para decidir o que fazer, o que comer, o que vestir, tudo nós entregamos para Ele, porque nós confiamos nele. Nós te amamos, Deus. Tudo a ti, Jesus, consagrado. Tudo deixarei. Exulto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. Só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Te entregamos tudo, Pai. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. Nós te amamos, Pai. E se nós passamos por um dia, momentos difíceis, nós voltamos a Sião. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto seu amor transformar a minha vida e meu coração. Você realmente entrega tudo, então diga isso, do fundo do seu coração. Tudo deixarei.
agora em sua oração. Você não vai precisar vir aqui na frente. Você não vai precisar levantar sua mão. Deus quer falar agora, só você e Ele. Você não vai precisar fazer nada, eu te garanto, não vou pedir nada. A única coisa que eu te falo é não perca essa oportunidade de entregar a Ele agora esta situação específica que você precisa. Essa situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, que tem tirado o seu sono, que tem te preocupado, que tem te deixado triste. Comece fazendo como Elias. Aceite a comida de Deus. Coma para você aguentar a viagem que virá. Então entrega agora. Entrega agora em oração. Não precisa repetir comigo, mas faça na sua cabeça uma oração. Pai, eu entrego a Ti esta situação. Pai, eu entrego a Ti esta situação da minha vida. Eu entrego a Ti o que parece impossível para os homens. Para o Senhor, nada é impossível. Eu sou aquele mesmo Elias que falou para os profetas de Baal colocar água na lenha. Porque eu sei que o Senhor vai consumir o sacrifício. Eu sei do seu poder. Eu sei que se eu disser com apenas uma palavra para aquele monte sair, ele irá sair. Então, Pai, eu agora entrego, Pai, esta situação toda diante do Senhor, diante do meu Deus vivo e verdadeiro. Eu entrego isto diante do Senhor, porque eu confio em Ti. Eu confio só em Ti. Uns confiam em carros e cavalos, mas eu confio no Senhor. Mas eu confio no Senhor. Bendito, eu confio tudo em Ti. Tudo entrega. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Amém. Amém. Pode sentar. Acenda a luz, irmão. Amém, Jesus. É isso. Temos recados. Final do ano chegando. Coisas acontecendo. Eu queria fazer primeiramente um convite para todos que queiram. A gente ainda não sabe como vai ser isso, mas nós devemos fazer um grupo online, porque muitos vão viajar e acho que a gente pode ainda continuar se reunindo online, não os domingos, tá? A gente continua durante a semana, em algum dia, em algum momento, ou talvez em 1 ou 2 dias, porque nem todo mundo vai ter a mesma disponibilidade. Mas eu não queria deixar de perder a oportunidade da gente conversar durante esses dias, porque nas férias, às vezes a gente se envolve com as coisas de família e coisas que podem tirar um pouco a nossa paz. Então, vamos juntos continuar, né, nos falando, mesmo aqueles que não vão viajar, que vão ainda estar aqui. Mas eu queria fazer um grupo de, vamos dizer assim, como se fosse uma escola bíblica, um estudo. A gente já vem lendo a Bíblia juntos, né? Mas além disso, eu gostaria de uma maneira organizada, estruturada, e por isso que eu estou terminando de consolidar uma série de materiais e coisas que eu quero fazer com vocês. Mas vamos fazer um grupo para nos reunir por uma horinha só durante a semana. Vou talvez colocar 3 horários, alguma coisa, você escolhe um que você ficar melhor para você e tentar entrar para a gente conversar e a gente falar um pouquinho sobre a Bíblia e algumas coisas que são importantes a gente alinhar. Por que isso? Porque provavelmente em março, primeira semana de março, talvez o primeiro fim de semana de março, a gente vai fazer um sabadão
de intensivo, de encontro mesmo com Deus, sabe? Muitas igrejas, elas fazem isso. Talvez você já passou por vários, já trabalhou em uns. A gente quer fazer com a nossa carinha, com o nosso jeitinho, bem caseirinho, com muito cuidado, sem shows pirotécnicos, sem empurra, sem soprar na cara de ninguém. Entendeu? Fazer uma coisa bem, sabe, bem séria mesmo, da palavra de Deus, mas com ministrações, com peças de teatro, que dentro das nossas limitações, tanto de pessoas quanto de equipamentos, de coisas, vamos fazer com muito carinho, muito cuidado. Eu queria muito que você pudesse fazer esse período que a gente vai se reunir online, porque praticamente é uma base para que quando a gente chegar nesse encontro, a gente chegue, sabe, todo mundo junto, com a mesma visão, com o mesmo pensamento, Cristo. Ninguém queria colocar dogmas, doutrinas. A gente é Bíblia. O Alex falou, foi muito preciso, é Bíblia. Nada disso. Batista é Bíblia, Batista não inventa. Todas as igrejas também. Mas quero dizer que a gente está procurando manter a Bíblia mesmo. Então, eu queria que você se propusesse a investir uma horinha do seu tempo durante a semana para a gente bater esse papo. É claro que não vai ser só uma horinha, não vou botar vocês em pegadinha aqui, vou falar bem real. Vai ser uma horinha de bate-papo, mas depois a gente vai ter alguns versículos que eu gostaria que vocês lessem, que vocês pensassem. E aí nos nossos encontros a gente falar sobre isso. Então, como vai ter bastante gente lá, eu espero, né? 2, 3 já tá bom, é bastante. A gente é um grupo pequeno, mas então quando a gente se reunir, a gente vai discutir, vai ter espaço para todo mundo falar e conversar. Vai ser bem bom. Eu não tenho respostas para todas as perguntas, mas é importante que todos tenham as perguntas, porque Deus tem a resposta a todas elas. Se você não tem pergunta, Deus se cala. É importante que você se pergunte, que você vá, busque a Deus. E aí a gente cresce junto e aprende, e assim funciona, né? Vai ter agora, então, um almoço, né? Não, agora. Não, eu digo agora, perdão. Agora está nos programando o almoço, me explica melhor. No dia 25, confirmado da direção. Já estava feliz, já. Eu ia falar, dá um dia sujo, a Fabiana nem veio hoje. No dia 25, a gente vai ter o almoço de Natal na casa dos nossos amigos aqui, Andressa e Vitor. Uma delícia, quem nunca foi lá é uma delícia. E a gente vai organizar, a gente vai criar um grupo com todo mundo que estiver interessado, quem estiver para onde ir no dia 25. A gente vai organizar o que cada um leva, vai ser bem participativo de todos, vai ser uma bênção, vai ser uma delícia. E quem quiser também, a gente pensou em fazer um amigo secreto, uma coisa bem simbólica, bem baratinho, mas só pra gente ter esse momento de troca. Quem concordar, tá? Se a maioria não concordar, não tem problema, a gente não faz. Só de estarmos juntos vai ser um presente. E para quem não tem aonde ir no dia 24, nós estaremos aqui também. Então lá na minha casa a gente vai estar recebendo, a gente também faz a mesma coisa, cada um leva um prato, a gente junta todo mundo, não vai ser uma ceia que vai caber todo mundo sentado na mesa, mas a gente cria um momento de comunhão, a gente pode orar juntos, ficar juntos. Então quem não tiver para onde ir no dia 24, quiser estar com a gente em casa, me avisa para a gente organizar isso bem direitinho, ficarmos juntos também no dia 24 e depois no dia 25. Então lá no grupo eu vou reforçar a informação, vou pôr a enquete, quem tiver vão respondendo lá para a gente criando o grupo e para a gente se organizar. E vamos orar pela Patrícia, Sim. o Lucas e o Alex que vão viajar amanhã. Mais alguém vai viajar? Mas quem vai não veio hoje já, porque a gente tem o Bruno, a Maria, que vão viajar também. Quem que pediu hora para vocês? Lucas, cadê o Lucas? Lucas também, que eles vão lá. O Márcio está viajando. Márcio está viajando, a Fátima está viajando, a família da Paloma vai viajar, a Paloma não estava muito bem hoje. Tem bastante gente faltando hoje, a Ju, né, não falou, então depois nós teremos mais pessoas viajando, mas vamos orar. Senhor, vamos estender as mãos para abençoar, porque eles também vão numa missão, né? Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarde e cobre essa família com teu sangue, Pai. E antes deles chegarem, os teus anjos estejam lá, Pai, cuidando de toda e qualquer situação que eles tenham que resolver e enfrentar, Pai. Facilita, Senhor, as coisas, capacita-os, Pai, dá direção, abre os olhos para todas as coisas, Senhor.
Senhor, capacita as mãos, Senhor, da Paty, do Alex, do Lucas, a mente deles, para que eles sejam uma bênção ainda maior, Senhor, na vida de cada pessoa que eles vão encontrar por lá, de cada familiar, de cada pessoa que vai precisar de um abraço, de uma palavra amiga, Senhor, de repente da salvação. Senhor, leva-os como missionários, não só como férias, Pai, que eles também possam descansar, que haja tempo para descanso, haja tempo de alegria, de comunhão, de mesa, de família, Pai, que às vezes faz tanta falta quando estamos longe, mas também leva-os como missionários, Pai, para que lá eles possam levar a Tua palavra, Senhor, e fazer a diferença na vida de pessoas que talvez estejam famintas e sedentas, Senhor, de Ti. Deus, em nome de Jesus, guarda eles e traga-os, Senhor, em segurança. Guarda a mãe da Paty, porque é uma viagem longa para ela, Senhor. Guarda as pernas dela, Senhor, a circulação. Não deixa, Pai, que nenhum mal venha sobre eles. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos recebê-los em breve, saudáveis, felizes, com missão cumprida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós colocamos a igreja também diante do Senhor, que todos tenham uma semana abençoada, que todos tenham uma semana de vitórias, Pai. Que as doces consolações do Seu Espírito Santo e a graça maravilhosa de amado estejam com todos agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.